E aí, boa noite, seja muito bem-vindo ao Diário da Pesquisa e seja muito bem-vindo a mais uma aula. Essa aqui é a live número 11 e eu vou estar fazendo o que nessa live? Bom, eu resolvi trazer na prática como iniciar uma revisão sistemática de literatura. Isso aqui vai se chamar um novo quadro chamado #Meus Projetos e eu vou estar trazendo trabalhos que eu estou fazendo atualmente na minha prática para estar mostrando para vocês aqui exatamente como eu estou executando sobre o assunto, como eu estou pesquisando, como eu estou iniciando. Então, se você gostou desse quadro e você tem interesse em saber mais como eu estou fazendo os meus projetos atualmente, já comenta aqui abaixo, que é para eu saber realmente que o conteúdo ficou legal e que essa ideia nesse formato de aula mais ativa também ficou bom, tá bom? Então eu resolvi trazer esse formato de aula diferente porque eu notei que acontece que eu trago a aula expositiva aqui, mas na prática, né, acontece muita coisa. Então, às vezes o direcionamento é outro, às vezes acontece que você se enrola com alguma coisa, perde uma literatura, fica com dúvida, e na prática, só na prática mesmo que surgem algumas dúvidas. Então, por isso que eu resolvi trazer alguns projetos que eu estou executando hoje, para estar mostrando para vocês como é que eles estão sendo realizados, tá bom? Então, mais uma vez, me deixa saber se você gostou desse quadro, certinho? Para você que não me conhece, eu me chamo Ana Clara Aragão e sou a criadora do Diário da Pesquisa. Esse canal aqui que é voltado para ajudar todos os estudantes da área da saúde a realmente iniciarem na pesquisa, na publicação científica. Tá? Então a gente aqui nesse canal fala muito sobre currículo, fala sobre residência médica, fala sobre mestrado, nós falamos sobre publicação e principalmente como é que a gente inicia nesse processo de entender pesquisa e começar realmente a publicar. Então aqui vai do absoluto zero até a publicação científica, certinho? Então seja muito bem-vindo e se você não está inscrito aqui no canal, não se esquece de se inscrever, tá bom? E se já está gostando da temática desse vídeo, por favor, não esquece de deixar o like. Queria aproveitar o parênteses aqui mais uma vez, né? E dizer para você me seguir nas redes sociais, certo? Instagram e TikTok, @Diário da Pesquisa. Todo dia eu tô por lá postando conteúdos. E se você quiser receber esses conteúdos, é só me seguir nessas duas redes sociais, certinho? Agora, vamos para o que interessa, cara. O que é que você separou hoje? Então, gente, hoje eu separei essa revisão sistemática de literatura que eu tô fazendo agora. Eu vou dar uma explicaçãozinha sobre o que é essa revisão sistemática de literatura. Vou falar um pouquinho sobre o tema. Vou mostrar como eu tô realizando ela agora aqui. Vou mostrar os passos que a gente está seguindo e vou mostrar onde é que eu estou escrevendo e como eu escrevi, baseado em quê. Então, basicamente, hoje eu vou dar um apanhado geral sobre o que é que eu estou fazendo nessa revisão sistemática de literatura e como a gente começou, certo? Basicamente, como é que surgiu essa ideia da revisão sistemática de literatura, né, gente? Então, essa revisão sistemática, ela surgiu porque eu faço parte da Liga contra o Câncer, certo? E lá nós temos um instituto de pesquisa. E dentro desse estudo de pesquisa, eu faço parte, faço iniciação científica lá, e aí nós começamos a ter um curso de revisão sistemática lá nessa iniciação. E aí, durante essa discussão, como o meu projeto de pesquisa atualmente ele está paralisado, atualmente eu faço parte de um projeto de pesquisa de fístulas digestivas, certo? É um projeto de cirurgia experimental, porém, devido à pandemia, acabou que a gente não tem como estar fazendo esse tipo de projeto, certo? Então ele acabou que está paralisado e aí, como nós não tínhamos acesso ao projeto ainda, nós estamos fazendo justamente revisões sistemáticas de literatura referente ao tema do projeto, tá? Então, basicamente nós nos juntamos, o grupo do projeto de pesquisa de cirurgia juntou, e aí nós estamos fazendo atualmente uma revisão sistemática sobre colecistite aguda, e principalmente sobre o tratamento da colecistite aguda. Então, sobre o que é a nossa revisão sistemática de literatura? A nossa revisão sistemática de literatura é justamente sobre o melhor tratamento para a colecistite aguda. Nós vamos abordar justamente o tratamento cirúrgico, certo? E o que nós queremos saber? Nós queremos saber se a colectomia, a retirada da vesícula, certo? Ela deve ser acompanhada da CPRE ou ela deve ser realizada a CPRE e a colectomia ser realizada depois. Então, existe na literatura essa dicotomia, né? Existe na literatura essa incerteza. Alguns trabalhos publicam dizendo que tem que ser feita a CPRE antes ou então que tem que ser feito depois. Então, existe essa discrepância e nós estamos fazendo uma revisão sistemática para fazer justamente o quê? Pegar esses estudos que dizem que sim, pegar esses estudos que dizem que não, juntar todos eles e dizer, olha, no final de contas, é melhor para o paciente você fazer CPRE e colectomia tudo junto. Acabou a história, tá? Então, basicamente é isso. Claro, o que é CPRE? Gente, eu estou usando a sigla, porque eu tenho um problema de dicção. Quem já me acompanha aqui no canal sabe. Mas, vou lá, vou me esforçar.
CPRE é colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, tá? Para quem não tá entendendo o que eu tô dizendo, CPRE, gente, é esse nome complicado aqui. Eu pesquisei no Google, certo? Mas tá aqui, ó, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, apelidada carinhosamente de CPRE. Eu vou ficar falando CPRE porque se eu for falar isso aqui é mesmo que um trava-língua para mim. Então, gente, é justamente essa. CPRE é um exame que você faz para justamente avaliar as vias biliares, para saber se aquele cálculo da vesícula ele realmente é só na vesícula ou se ficou algum cálculo nas vias biliares. Basicamente é por aí. Então a ideia da revisão sistemática da gente é justamente fazer essa junção de dizer, tá, meus amigos, finalmente, o que é que você resolveu, né? Dá para fazer antes, dá para fazer depois. Então essa é a ideia da nossa revisão sistemática de literatura. A gente surgiu justamente pela discussão do surgimento de fístulas digestivas, de fístulas biliares. E aí, falando de fístula, quando a gente foi pesquisar sobre a temática, nós notamos que justamente tinha essa lacuna de conhecimento, né? Que existia essa lacuna de trabalhos de revisão que abordassem sobre esse tema. Curiosamente, já tem revisões de literatura sobre essa pergunta em específico, mas ela tem limitações. Então, é sobre isso justamente que eu vou abordar com vocês aqui, né? Como eu faço uma revisão de literatura ser diferente e ela ser necessária. Então, basicamente, você tem que verificar a viabilidade dela primeiro, certo? Então, uma vez que a gente definiu que a gente ia pesquisar sobre a influência, né, sobre o tempo de realização do CPRE e do tempo que a gente ia retirar essa vesícula, fazer a colectomia, né? Então, após esse estudo inicial sobre essas temáticas, nós notamos que tinha essa lacuna e que sim, era um trabalho que poderia ser produzido, certo? Só que, quando a gente está fazendo uma revisão sistemática de literatura, não é só sentar e fazer. Não é só, estou aqui conversando, decidi o tema, já vou para a base de dados. Tem todo um preparo antes para ser feito. E aí, se eu não me engano, a gente já vem na 5ª reunião atualmente. Toda reunião a gente tem uma entrega, a gente tem realmente uma planilha para entregar, ou tem um texto, ou tem um protocolo. E já nessa nossa 5ª semana o trabalho já está andado. Atualmente nós estamos escrevendo um artigo de protocolo. Não se preocupem que eu vou mostrar para vocês todo o caminho que fez percorrer a gente até agora. Mas o fato é que nesse momento aqui que eu estou conversando com vocês, nós estamos confeccionando o artigo de protocolo de revisão de literatura. Claro, o que é isso, artigo de protocolo? Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui, mas basicamente o artigo de protocolo você vai postar, você vai basicamente publicar como você vai fazer a revisão de literatura. É isso que nós estamos fazendo agora. Então a gente está aproveitando que montou uma boa metodologia e vai publicar essa metodologia que nós atuamos. Sim, cara, isso é possível sim, muitas revistas recebem, certo? Então a BMJ recebe, a PLOS ONE recebe, a Nature acaba recebendo sim esse protocolo de revisão. Por que, Clara, vai receber? Gente, porque revisão sistemática não se faz da noite para o dia, tá? Então tem gente que tem a grande ilusão que vai fazer uma revisão sistemática assim, ó, em um mês vai fazer uma revisão sistemática. A não ser que você seja muito ninja, que você dedique 100% da sua atenção a fazer aquilo ali, mas realmente não dá, tá? Então a revisão sistemática você tem uma estimativa aí de uns 5 meses para estar fazendo ela direitinho. E a gente tá falando de uma revisão sistemática boa, tá? Uma revisão sistemática que realmente você quer publicar para... não somente para fins de currículo, mas realmente para somar na literatura médica como um todo. Então nós estamos fazendo isso, realmente a gente sabe que vai ser um trabalhinho que vai dar, porém nós já estamos começando com a publicação desse protocolo inicialmente. E claro, o que é que foi que vocês pensaram inicialmente para ter esse tema, para surgir com esse tema? Então, inicialmente a gente pensou nesse tema porque a iniciação científica, o projeto de pesquisa que nós trabalhamos hoje é sobre fístulas digestivas, sobre o tratamento das fístulas digestivas. E ao pesquisar sobre o surgimento de fístulas digestivas, a gente queria falar sobre fístula biliar. E quando eu estava vendo as revisões de literatura sobre isso, a gente foi notando que tinha literatura escassa, que não estava abordando tanto assim. E aí acabamos caindo, observando justamente o surgimento de fístulas biliares a partir da colectomia, né, da retirada da vesícula. E aí nós fizemos, nossa, será que dá para fazer esse tema? E aí nós observamos, fizemos as verificações iniciais e chegamos. E claro que essa verificação inicial que você falou, então basicamente quando eu estou fazendo uma revisão de literatura, estou fazendo qualquer trabalho, isso aqui vale para qualquer trabalho como todo que eu faça. Eu sempre gosto de separar um documento em que eu tenha clareza dos próximos passos que estão por vir e que o grupo como um todo ele esteja alinhado sobre isso, certo? Então, qual é o primeiro passo que a gente fez quando decidimos que íamos fazer uma revisão sistemática de literatura? Então, basicamente, a gente montou um planejamento da revisão sistemática. À medida que a gente decidiu o tema, a primeira semana que nós dividimos, então nós estamos justamente na 4ª semana, na 5ª semana de escrever o artigo científico, nós estamos aqui na 5ª semana, mas basicamente na primeira semana o que foi que a gente viu? A gente viu, nossa, olha, é o seguinte, a gente não entende nada sobre esse tema,
eu não sei realmente como é que faz o tratamento, quais são os últimos estudos sobre isso, então a gente tem que entender para realmente ter um panorama como todo. Então eu sentei para estudar o colecistite aguda, para falar sobre coledoclitise, né, para quem não entendeu o que é isso, são pedras nas vias biliares, e eu sentei para estudar sobre isso porque realmente era uma coisa que eu tinha passado por cirurgia, tinha estudado, mas era uma coisa que estava tipo muito superficial na cabeça. E uma coisa que eu quero trazer para vocês e que para mim é uma coisa extremamente importante é ter clareza do que eu estou pesquisando. Então na primeira semana a gente faz justamente o que a gente chama sobre estudo de viabilidade, que é justamente um estudo sobre o tema, eu estudar o meu tema de pesquisa, eu entender os conceitos, eu entender, e o estudo de viabilidade, ele quer saber se a revisão é necessária, tá? E depois, uma vez que eu estudei sobre o meu tema, vi a viabilidade, agora eu vou definir minha pergunta de pesquisa. Então, basicamente, como eu sei que minha revisão de literatura, ela é viável, ela é necessária. Sua revisão de literatura ela é necessária? Como é que eu sei que a revisão de literatura ela é necessária? Eu tenho que verificar se já existem revisões de literatura publicadas sobre a temática e eu tenho que pesquisar em outras bases de dados. E se você está fazendo uma revisão sistemática de literatura, que se ela é sistemática mesmo, você vai ter que registrar ela na plataforma Próspero. Então, quando a gente está verificando se quero saber se minha revisão de literatura vai ser viável, eu tenho que verificar no Próspero para saber se ninguém está falando sobre o tema que eu estou falando agora, se ninguém já está realmente já fazendo uma revisão sistemática desse tema com essa temática que eu tive aqui, certo? E eu tenho que ver em outras bases de dados, então eu tenho que ver no PubMed se já tem alguma revisão sistemática publicada, eu tenho que verificar em outras bases de dados. Então, basicamente, o que foi que a gente fez? A gente veio aqui no Próspero. Então, aqui no Próspero, é importante que aqui vai ser o local que você vai registrar a sua revisão sistemática, certo? E aqui também vai ser um local em que você vai estar observando se já existem revisões sistemáticas publicadas na sua temática. Então você vai copiar aqui, ó, tá aqui uma coisa que eu estava até buscando, as palavras-chave as palavras-chave da sua revisão e vai estar colando aqui. Esse aqui era a antiga. Deixa eu colocar aqui a atual, rapidinho. Então aqui, para eu saber se já existem revisões de literatura que estão feitas na temática que eu quero pesquisar, certo? Aqui está o título da nossa revisão, que é basicamente Cholecystectomy with or after RCP, certo? On acute cholecystitis patients. A Systematic Review and Meta-Analysis, certo? Então, basicamente, quando eu faço a colecistectomia, nossa, eu tô falando errado o tempo todo, né? Tô falando colectomia. É colecistectomia antes ou depois, certo? De fazer a colangiopancreatografia, certo? Nos pacientes com colecistite aguda. Essa é a ideia da nossa revisão sistemática, certo? Então, para eu saber se esse tema é viável, eu tenho que ver no Próspero se já existem revisões de literatura sobre esse tema. E quando a gente vai ver, existem revisões de literatura que, na realidade, já falam até sobre o mesmo tema que o nosso, como, por exemplo, essa aqui, certo? Que é uma revisão realmente que está falando muito sobre o tema que a gente está falando. Só que existe um ponto, né? Claro, qual é a sua diferença da sua revisão de literatura para essas revisões de literatura aqui? Só de ter uma revisão de literatura aqui já significa que a sua é inviável? Não, porque quando eu abro ela aqui, que eu vou estudar realmente sobre ela, eu observo que ela, por exemplo, ela tem uma busca menor, a minha busca ela vai ser maior, certo? Aqui ela está especificando para coledoclitise, a minha revisão é sobre colecistite aguda. Então veja que eu consigo achar as especificações da minha pesquisa, certo? Vamos voltar aqui para basicamente essa daqui, ó. Essa daqui, qual é a diferença para a minha? Então, por mais que essa daqui ela seja uma revisão que eu, se não me engano, está até publicada já, ela é uma revisão que ela está abordando RCP e laparoscópica, retirada da vesícula de formato laparoscópico. Na nossa revisão, a gente tanto vai falar no formato laparoscópico quanto na cirurgia aberta, certo? E também a gente vai fazer uma busca mais ampla do que ela está aqui. Então, nesse momento, o que é que eu podia fazer? A gente poderia se desesperar, né? Porque, ai meu Deus, já tenho revisões publicadas no meu tema, ou eu posso, na realidade, me fortalecer. Por quê? Eu posso pegar essas revisões aqui, que estão expostas aqui, que é o que a gente vai fazer, e usar na nossa introdução, para dizer por que a nossa revisão, ela é interessante, porque ela é realmente, porque ela soma com a literatura. Então, o primeiro argumento que eu vou dar na minha introdução, eu vou dizer, olha, é o seguinte, essa revisão ela é necessária, porque as revisões anteriores só utilizavam
a retirada da vesícula no formato de laparoscopia, porque as outras revisões, elas utilizavam um número de bases de dados muito baixo, certo? Porque as outras revisões, por exemplo, elas não abordavam a colecistite aguda, certo? Então eu vou destacar no que a minha é diferente, porque a minha é mais importante, porque realmente quando você vê aqui, a gente vai fazer uma pesquisa muito mais ampla e bem mais direcionada mesmo, porque aqui ele tornou específica para somente laparoscópica, então é muito interessante que vocês vejam isso. Outro formato de eu ver se minha revisão é viável é eu pegar a estratégia de busca, certo? E eu ir lá no PubMed para eu entender, certo? Para eu conseguir entender se existe já uma revisão sistemática de literatura publicada nessa temática. Então, esse aqui foi um exercício que a gente já fez, certo? Eu estou só repassando aqui para vocês na realidade. E aí eu coloco aqui, tá? E eu posso usar esse filtro aqui abaixo, que é a revisão sistemática. Que já de cara ele já vai me dar as revisões sistemáticas, certo? Então é assim que eu faço a verificação, certo? De cara, assim, o que é que eu consigo ver aqui? Eu consigo ver que no 2, ó, já tem algo que está falando exatamente sobre o que é que eu estou falando, certo? Só que aqui ele está deixando lá laparoscópico e está publicado, né? Então, ó, é uma revisão até recente, ó, 2021 foi publicada. Só que ele está falando sobre coisas que eu vou tornar mais amplo, tá? Então aqui, por exemplo, ele está falando sobre pedras na vesícula, ele não está falando sobre colecistite aguda, está falando sobre laparoscópico, o nosso vai ser tanto também sobre cirurgia aberta. Então tá vendo que por mais que essa revisão ela esteja publicada aqui, eu consigo destacar as limitações dela e consigo dizer porque a minha ela é importante, certo? Então quando vocês verem que tem uma revisão sistemática publicada na temática de vocês, tenta ver onde é que é a falha dela, tenta ver qual é a limitação dela, porque aí você, ao invés de esconder essa revisão, vai usar para tornar a tua revisão ela mais forte. E foi basicamente isso que a gente fez, certo? Então, eu até imprimi algumas revisões, eu gosto sempre de imprimir essas revisões para ler, realmente para eu conseguir destacar os pontos. Olha, tá dando para escutar os fogos de artifício, para realmente eu conseguir. Então, eu separei aqui esses materiais, eu separei aqui esses artigos, certo? Para eu sempre estar lendo. Então eu peguei esses trabalhos que eu vi que já estavam sendo publicados, para realmente eu sentar e ler. Por quê? Porque quando eu for realmente fazer o meu trabalho científico e for escrever, vai facilitar bastante. Então tem essa revisão aqui, que é uma revisão que já foi publicada também, que fala quase exatamente do mesmo que a gente está falando, só que ela não deixa específico para, não sei se vai dar para ver, ela não deixa específico para colecistite aguda, tá? E também ela fez uma busca bem curtinha, então quando você vai ver aqui na metodologia dela, ela pesquisou somente em algumas bases de dados específicas. Eu acho que foi o seu PubMed, eu tinha destacado, acho que só foi PubMed, BVS e Embase. Ela não deixou muito claro. Então assim, a minha pesquisa vai ser bem mais ampla e eu consigo citar ela na minha revisão e não deixar. Outro tópico também interessante que eu vi, nossa, minha rinite está atacando hoje, foi uma revisão da Cochrane, certo? Isso aqui foi uma revisão da Cochrane, não sei se vai dar para ler. Essa revisão da Cochrane, ela é uma revisão que fala sim sobre o uso da colecistectomia com a CPRE, só que ele é um artigo de 2007, certo? Ela não foca na colecistite aguda e ela tem uma busca curta, né? Uma dica que eu dou para vocês é imprimir e colocar esses post-its sobre o que tem diferença no artigo ou alguma coisa que você quer destaque. Geralmente eu deixo um recado para mim para olhar a última página ou alguma coisa assim, porque realmente é o que faz diferença para mim, ou então eu anoto nas bordas. Enfim, gente, fica bagunçado, mas o importante é que eu entendo, tá? Teve essa outra revisão aqui, que foi uma revisão que está publicada também, foi uma revisão de 2018, e ela tem a mesma abordagem, só que é algo sobre laparoscópico, certo? Eu vou tentar na edição deixar invertido, que eu sei que está ao contrário, né? Mas basicamente o nosso foco também adiciona o procedimento aberto, e aparentemente essa é a grande diferença da nossa revisão, né? E aqui também tem outra revisão publicada pela Cochrane, certo? Só que a nossa também tem o seu diferencial. Então eu imprimi as principais revisões que já estavam sendo publicadas para que eu pudesse estudar e escrever melhor quando fosse fazer a introdução, para realmente estar justificando. Outro fato também, tá lembrando que isso aqui foi feito tudo na primeira semana. Por que, claro, foi feito tudo na primeira semana? Porque eu tenho que entender a viabilidade da minha revisão. Se nessa etapa eu identificar que minha revisão ela não é viável, de nada adianta eu seguir com todo o resto. Concorda comigo? Clara, mas eu quero porque eu quero. Sim, você quer porque quer, mas se você quer fazer uma revisão sistemática boa, realmente ela tem que ter uma boa fundamentação, certo? E aqui é realmente um exercício que você tem que fazer. E você aproveita e você, lendo essas metodologias, você cria um arsenal suficiente para estar entendendo como constrói a sua metodologia. Como assim? Então, por exemplo, lendo
essas revisões de literatura aqui, eu consegui observar, por exemplo, alguns termos que eu não conhecia, alguns termos que eu poderia estar usando na estratégia de busca, algumas bases de dados importantes também já estão aqui. Então, eu vou utilizar esses artigos com base para construir a minha metodologia e fazer a minha busca em um formato 3 vezes mais eficiente do que eu fosse fazer se eu fosse tirar as coisas da minha cabeça, entendeu? Então, olhar trabalhos que falem sobre a sua temática e sobre revisão sistemática é algo muito bom, porque justamente vai clareando a mente, pelo menos para mim clareou muito. Principalmente porque a gente vai falar no finalzinho, né, para a gente dizer... Porque para a gente falar justamente qual é o melhor tempo para realizar a CPRE, a gente vai ter que avaliar as complicações pós-operatórias daquele paciente. Dor, infecção, fístula, icterícia, que são colangite. E a icterícia e a colangite, por exemplo, eram coisas que eu não tinha pensado antes e que lendo esses artigos aqui eu vi que eles avaliaram. Então, por exemplo... Esse artigo da Cochrane aqui, ele avaliou as complicações pós-operatórias de colangite, icterícia e cólica biliar. Não sei se vai dar para ver, tá aqui, eu deixei sublinhado aqui, ó. Prontinho. Mas, basicamente, é interessante porque você vai saber como construir a sua metodologia como um todo e vai facilitar o processo. Então, não queira criar as coisas da sua cabeça. Eu não crio as coisas da minha cabeça. Eu pego o livro, eu pego literatura para assim eu poder estar sabendo como é que eu dou o direcionamento para a minha revisão sistemática, tá bom? Então, é muito importante que também você faça esse exercício. É bem legal. Uma vez que você sabe disso, né? Sei que minha revisão é viável, já sei quais são as limitações das outras revisões, que eu já estudei sobre o tema, ou seja, antes de vir para cá, eu já dei uma estudadazinha, o que era colecistite aguda, o que era pedra na vesícula, e entre outros temas de doenças das vias biliares, para eu poder chegar aqui e eu entender, né? Um tópico até para quem não entende tão bem o inglês é justamente esse, né? Às vezes a gente não entende tão bem o inglês e quando vai ler artigos em inglês confunde os conceitos. Então, por exemplo, uma coisa que eu fiz aqui nesse tópico aqui foi que no meu estudo preliminar eu separei, deixa eu voltar aqui para vocês verem, eu separei justamente o tema, certo? Separei os conceitos básicos para estar estudando e botei um negocinho de anatomia aqui para realmente quando aparecer nos artigos científicos eu saber sobre o que é que ele está falando, porque realmente às vezes é bem diferente, tipo, o nome da vesícula é gallbladder, então isso aqui é realmente difícil para você estar lendo e entender, por exemplo, o small intestine, entender que é o duodeno, então assim, principalmente quem é da área da medicina vai entender o que eu estou falando, esses termos acabam que ficam difíceis na hora que você está lendo o artigo científico, então estudar realmente a base é muito importante porque vai facilitar com que você lê os artigos posteriormente, tá? Basicamente, eu separei aqui os termos-chave, né, da nossa pesquisa. E outra coisa interessante que eu separei também aqui foi o significado de cada palavra para quando eu estivesse lendo os artigos científicos eu ter ciência do que era. Então, o que era coledoclitise, o que era a doença da pedra na vesícula, certo? O que era coledoclitise com ou sem a colangite, certo? E isso aqui são dados, gente, basais mesmo, certo? São dados que você vai encontrar no livro. Esses dados aqui eu sempre gosto de estudar muito, fazer esse estudo preliminar sobre o tema, sabe? Estudo básico sobre o tema, tipo, eu não sei o que é asma, vou já sobre asma. Eu gosto muito de fazer pelo UpToDate, porque ele dá esses conceitos bem diretos, eu só copiei e colei aqui mesmo, tá? Dados de epidemiologia, de etiologia, certo? E opções de tratamento, para eu poder entender na hora que fosse ler a revisão sobre o que era que eu estava tratando, certo? Então eu sempre gosto de copiar aqui e deixar o documento disponível para o grupo como um todo, porque aí fica todo mundo nivelado sobre o que é que vocês estão fazendo ou não estão fazendo, certinho? Então eu sempre deixo aqui, eu deixo o link aqui para depois quem quiser fazer o acesso e ler o documento como um todo. E aí a gente consegue aí depois estar fazendo a pergunta de pesquisa, e a pergunta de pesquisa ela é determinada no formato PICO. Né? Então, no PICO, basicamente, já venho falando aqui, a nossa população, então nós vamos estudar o nosso paciente, o paciente com colelitise, certo? Em pacientes adultos. Basicamente, a nossa intervenção é a retirada da vesícula, tanto cirurgia aberta como cirurgia laparoscópica. Vamos usar realmente fatores comparadores, que é realmente os diferentes tempos em que eu vou estar realizando a CPRE, tá? E a gente vai estar avaliando para definir qual é o melhor tempo, a gente vai estar avaliando as complicações pós-operatórias, dor, icterícia como um todo. E o tipo de estudo que nós vamos estar selecionando para fazer essa pergunta vão ser estudos de ensaios clínicos randomizados, tá? Então, basicamente, esse foi o estudo da nossa primeira semana, a gente estudou a base sobre o assunto, viu se era uma revisão realmente viável, para poder seguir com a segunda semana. E na segunda semana o que né? É escrever o protocolo de revisão e validar o protocolo. O que é isso, Clara?
Basicamente, você vai escrever a metodologia da sua pesquisa, quais são os critérios de inclusão, qual é a estratégia de busca, que base de dados você vai escolher, como você vai selecionar, certo? Então, é tudo isso. E como é que você valida isso aí? Você colocando a mão na massa e sabendo se eu copiando aquela estratégia de busca no PubMed, me aparece quantos artigos? Me aparece 0? Se aparecer 0 artigos, não tem como você fazer revisão de literatura. Vai fazer revisão de literatura com 0 artigos, certo? Então, realmente, esse tópico aí é algo que você tem que sempre montar a metodologia e estar testando. Então, basicamente, vamos aqui para a segunda semana para vocês entenderem como é que a gente fez. E lembrando, gente, que esse planejamento você pode estar utilizando também. Porém, você pode também fazer personalizado para vocês, certo? A gente fez nessa quantidade de semanas porque realmente a gente estava com um pouquinho de pressa por causa das férias e realmente tinha que cumprir com essas tarefas, tá? Primeiro tópico seria realmente definir a estratégia de busca, tá? Então, a estratégia de busca ela é uma combinação, basicamente a estratégia de busca, para vocês entenderem o que a gente faz aqui, é uma combinação do pico, certo? O pico é a pergunta de pesquisa, ok? Então, a gente vai montar nossa estratégia de busca com termos que sejam da população. Então, eu vou usar o termo 1, mais o termo 2, mais o termo 3, tá? E foi basicamente é isso que está escrito, essa loucura que está aí, é isso, certo? Aí eu vou combinar com AND, certo? Vou combinar esse termo da população sendo OR e vou combinar aqui sendo AND, tá? Depois eu vou fazer o quê? Eu vou o I, né, que é a intervenção. Eu vou copiar a intervenção 1, depois a intervenção 2 e vou fechar aqui, certo? Vou pegar todos os termos referentes àquela intervenção. Todos não, os termos principais, tá? Calma. Depois eu vou pegar agora os termos referentes à comparação, certo? Que aí eu vou comparação 1, OR, comparação 2, OR, comparação 3. Ok, fechei aqui. Vou finalizar com o AND, que é o desfecho 1 que eu estou avaliando, OR o desfecho 2, certo? E aí, como obviamente você está vendo aí em cima, eu adicionei outros termos, certo? E o AND, que é o tipo de estudo 1 que a gente está avaliando. Então, basicamente aqui está a população, certo? A minha intervenção que eu vou fazer, o meu comparador e o meu desfecho, certo? E aqui está o tipo de estudo que a gente vai estar buscando. E aí, você tem que copiar essa estratégia de busca lá no PubMed e saber se realmente ela funciona, né? Se realmente ela é uma estratégia de busca que vai fazer uma recuperação de artigos científicos. Então, só para vocês terem uma noção aqui, vamos aqui, vou copiar essa estratégia de busca aqui no PubMed. E aqui ele vai dar basicamente, lembrando, ó, tá com filtro de revisão sistemática, ainda bem que acontece aqui na aula, né? Então, basicamente, ó, vamos ver que deu 551 resultados. Então, dá para fazer sim uma revisão de literatura com esses resultados, certo? Então, minha estratégia de busca tá ok, dá para fazer revisão de literatura sim com isso aqui. Então, a gente passa, tá? Lembrando que aqui eu vou tanto usar termos controlados. Moto é boa, hein? Vai passar. Calma. Voltamos. Então, na estratégia de busca que a gente usou tanto termos controlados, né, que é o MESH, eu usei principalmente o MESH, o M3 eu não utilizei. Basicamente, o MESH, o M3 e o DEX são vocabulários padronizados, controlados, tá? E utilizamos termos livres. Claro, você só vai usar termo controlado, é porque obrigatoriamente tem que ter os termos controlados, porém tem que também ter termos livres para que a gente possa tornar a nossa pesquisa ampla o suficiente, porque pode ser que eu coloque o termo controlado e aí a base de dados ela esqueça de pegar algum artigo importante, porque vamos ver aqui, ó, para coledoclitise tem vários nomes, entendeu? Então tem coledoclitise, tem obstrução biliar, tem gallstones, então tudo isso a gente quer falar sobre a mesma doença, entendeu? Do mesmo jeito a colangiopancreatografia colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, CPRE, certo? Ela também é chamada na literatura desse jeito aqui. Ela também, em alguns artigos, utiliza só a sigla, tá? Endoscopy, também é chamado de papilotomia. Então, vejam que existe toda essa nomenclatura e que se eu utilizar somente o vocabulário padronizado, talvez eu perdesse artigos que eu quisesse estudar, entendeu? Então, vejam que a gente fez toda essa recuperação e colocamos aqui também a nossa estratégia de busca, ok? Depois disso, a gente definiu as nossas bases de dados, certo? É importante que em toda a revisão de literatura elas tenham as principais bases de dados, certo? Sobre a sua temática. Geralmente, uma boa revisão de literatura tem a Embase, tem a PubMed, tem o Web of Science, e assim como outras, como o Google Central, né? Que tem o registro de ensaios clínicos randomizados. Se você estiver utilizando
Se você estiver pesquisando em ensaios clínicos randomizados, é interessante que tenha um centro, certo? E que tenha outros registros de database. Então aqui a gente escolheu todas essas bases de dados para estar pesquisando, certo? São bases de dados que a gente espera sim encontrar artigos científicos relacionados ao tema. E claro, você deve estar perguntando, claro, necessariamente eu vou copiar a mesma estratégia de busca em todas as bases de dados? Então, existem algumas bases de dados que eu não vou conseguir copiar e colar essa estratégia de busca exatamente, entendeu? Então você pode sim adaptar a estratégia de busca para cada base de dados. Então, nessa revisão aqui, nós não vamos fazer restrições de língua ou período de publicação, tá? Então, a gente vai pesquisar qualquer período de publicação e não vamos ter restrições de língua, certo? Bom, então uma vez que a gente definiu, né, essas bases de dados, aí nós pulamos para definir os critérios de inclusão e exclusão da nossa pesquisa, ainda na segunda semana, tá? E claro, como é que eu defino meus critérios de inclusão e exclusão? Vai depender do que você está querendo avaliar, de que pergunta você quer responder, certo? Então, por exemplo, se eu estou fazendo um estudo como esse meu aqui, eu quero avaliar adulto, então eu excluo quem é criança. Se eu estou fazendo um adulto com grávida, então eu excluo homens e mulheres que não grávidas, tá? Então, é muito importante que você saiba disso como um todo, tá? E veja revisões semelhantes do seu tema. Por quê? Porque você vai ter noção dos critérios que você precisa excluir aquilo ali, tá bom? E ajuste de confundidores. Então, uma dica que eu dou para você é você fazer, tá? Essa fichazinha de realmente para quê? Para você poder estar divulgando para o teu grupo. Ou seja, você tem que lembrar que todo mundo vai estar selecionando os artigos científicos. E ter uma fichinha dessa dizendo como ele faz para incluir um trabalho e excluir o trabalho vai ser essencial porque aumenta muito a produtividade, certo? Então aqui nessa fichazinha, basicamente, a gente está o tipo de estudo que a gente vai estar selecionando. Então se for um estudo observacional, coorte, nós não vamos estar selecionando. Esse estudo que está sendo selecionado, ele tem que falar dessa intervenção e dessa exposição aqui que nós estamos tratando, e ele tem que trazer esses desfechos, certo? Também os critérios de inclusão e exclusão são justamente esses aqui expostos, certo? E a pessoa, quando bater o olho, ela já vai saber que tem que alterar isso aqui, certinho? Então é muito importante ter essa fichinha, porque mais uma vez deixa todo mundo nivelado. Então eu deixo a dica do coração, separa um documento como este para todo mundo, porque aí sim vocês vão estar sabendo como fazer, certo? Então, uma vez que você definiu esse formulário de coleta de dados, aí você entra na terceira semana para fazer o quê? Para pegar justamente tudo que você definiu na terceira semana e agora registrar no Próspero. Então vamos lembrar que se você está fazendo uma revisão de literatura sistemática, você precisa registrar no Próspero. Para quê? Para você dizer para outros grupos de pesquisa que você está fazendo aquela revisão sistemática e que eles não precisam estudar aquele tema dentro deste formato que está aqui. Então, basicamente, o que é que a gente insere lá no Próspero? Vai inserir o que você vai fazer na pesquisa, tá? Então, tem o título da pesquisa e, basicamente, o que importa é o que vem aqui embaixo, ó, que é a pergunta de pesquisa, certo? Que você vai colocar exatamente no formato que a gente já definiu. Como é que você vai fazer dos critérios de inclusão e dos critérios de exclusão, certo? Quais são as bases das que a gente vai estar pesquisando, quais são as estratégias de busca. Isso aqui é interessante para que outra pessoa que está lendo, que faça como eu fiz, né, com essas revisões aqui, saiba qual a dela ela se encaixa, certo? Onde ela pode estar somando, tá? Aqui eu vou descrever quem são meus participantes, quais são a intervenção, qual é o nosso comparador, certo? E aqui, basicamente, eu vou estar trazendo quais são os principais outcomes que eu estou avaliando, os desfechos, e esse aqui é basicamente os desfechos especificados, tá? Então, basicamente, é isso. Aqui está o protocolo de exatamente como é que a gente vai fazer, certo? A revisão sistemática de literatura. Não é algo difícil de fazer. E se você está fazendo a revisão sistemática, eu recomendo que você sim submeta essa revisão sistemática, seu protocolo lá no próximo. Nós estamos atualmente justamente nessa quarta semana, né? Que se tornou basicamente a quinta também. Nós estamos fazendo atualmente o artigo de protocolo de revisão. E claro, o que é esse artigo de protocolo de revisão? Então, vamos entender um pouquinho, né? O artigo de protocolo de revisão, ele é um artigo em que você vai divulgar o que você fez na sua revisão, certo? O que você fez para começar a fazer sua revisão, tá? Então, basicamente, aqui, olha aqui esse exemplo, tá? Então, esse aqui é um exemplo de um artigo de protocolo. Vejam que aqui não é a revisão sistemática publicada. Aqui é só o artigo de protocolo. Vamos ver aqui como ele é. Veja bem que esse artigo de protocolo, ele é bem diferente um pouquinho, certo? Porque você aqui vai estar trazendo, não sei se está dando para visualizar aqui. Deixa eu tentar dar o zoom na tela, para ficar melhor para todo mundo. Vou dar aqui um zoom. Eita. Pronto, deixa eu vir para cá com essa telinha para cá. Acho que dá para ver agora. Deixa eu dar outro zoom ali. Prontinho. Eu acho que agora não é possível que não esteja dando para ver. Pronto, agora eu sei que tá dando para ver. Vou me diminuir aqui um pouquinho só para... Prontinho.
Então, gente, basicamente aqui o que a gente observa, né? Então, aqui é uma revisão de protocolo, basicamente, para saber qual o impacto do Covid-19 na gravidez. Aqui vejam que o que foi que o pessoal fez, né? Aqui é um artigo em que vai ter, sim, um resumo do início, tá? E o que é que ele vai diferir do artigo normal? Ele vai ser mais curtinho e aqui vai ter basicamente mais um contexto sobre a sua pesquisa, tá? Então ele vai trazer mais um contexto do que efetivamente resultados. Então aqui, ó, a gente tem a introdução trazendo o contexto de por que estudar o Covid durante a gravidez, né, mostrando os últimos estudos sobre esse assunto, que não existe conclusão. Então aqui tem todo o contexto para realizar a revisão da literatura. Aqui nós temos os objetivos, certo? E basicamente o protocolo vai ser a metodologia. Então está aqui os materiais e métodos, critérios de inclusão, a pergunta, os fatores que eu vou estar avaliando, pacientes, exposições, os fatores aqui de novo, certo? Os termos que eu vou utilizar. Então, basicamente, gente, o que é que você vai fazer? Você vai copiar e colar o que você está fazendo lá no que você fez lá no Próspero e vai colocar aqui. Óbvio que você não vai colocar de qualquer jeito, você vai dar uma ajeitadazinha. Mas é basicamente isso, certo? E veja que aqui, de uma vez que eu descrevi a metodologia, fiz um esboço, ó, nem coloquei nenhum resultado aqui, não coloquei nenhum número aqui. Aí sim é que eu vou fazer uma pequena discussão. Olha aqui essa discussão, gente. 2 parágrafos, certo? 3 parágrafos, na verdade, super curtinho. A discussão está aqui para quem não está vendo, certo? Sobre esse assunto e prontinho, acabou. Veja como é simples e aí você já consegue uma publicação antes mesmo de você ter a revisão sistemática pronta, tá? E aí eu sei que já devem estar surgindo perguntas na cabecinha de vocês, né? Tipo, você dizendo, Clara, mas publicar isso aqui tem a mesma validade de publicar um artigo científico normal? Gente, o que importa é a publicação do artigo científico para o currículo, tá bom? Então, tendo a publicação científica no currículo é o que está válido, não importa o formato do artigo. Cara, é mais importante publicar relato de caso ou revisão de literatura. O que importa é ter o artigo publicado, certo? Não é feita essa distinção de tipo de artigo científico. O que importa é ter lá a aprovação, tá? Então, atualmente, nós estamos confeccionando um artigo semelhante a este. Eu fiquei com a parte de metodologia e eu fiz justamente o quê? Peguei essa metodologia daqui para me basear. Eu nunca tinha feito um artigo desse tipo. E utilizei ele realmente para me basear, para eu saber realmente o que é que eu tinha para fazer. E utilizei o seguinte checklist, né? Então, existe um checklist chamado Prisma P, que é justamente um checklist Prisma voltado para a avaliação, para a escrita de protocolos de pesquisa. Então, eu vou colocar aqui, ó, o Prisma P, tá? Então, você vem aqui, ó, no Prisma Statement. Então, aqui, ó, nós temos o site do Prisma, certo? O Prisma é realmente um padrão internacional de como você fazer bons artigos de revisão sistemática, certo? Como você escreve realmente uma revisão sistemática corretamente. E aqui você tem o Prisma Statement, certo? E para achar, né, o artigo de protocolo, como é que eu faço o artigo de protocolo? Você vem aqui em extensões, certo? De extensões você vem aqui, ó, Protocols. E aqui você acha o papelzinho checklist para você estar baixando. Para estar fazendo isso aí. Deixa eu ver se eu consigo baixar. Eu acho melhor baixar o PDF para conseguir mostrar aqui para vocês. Então veja aqui que tem todo isso aqui, esse checklistzinho do que é que tem que ter na introdução, na metodologia, do que é que tem que ter na discussão, certo? Então vejam que ele já deixa tudo especificado para não faltar nada, certo? Então realmente isso aqui é muito perfeitinho, tá? E veja bem aqui que existem também outros formatos de checklist. Então, existe um checklist para você estar fazendo uma revisão de escopo, certo? E entre outras coisas que você pode estar explorando aqui dentro desta plataforma, certo, gente? Então, realmente, isso aqui é super interessante para estar sendo feito e você, sim, pode lançar mão disso aqui para estar guiando, fazer o seu artigo científico, tá? Então, basicamente, estamos nesse momento atual. Estou começando a escrever o trabalho, não vou divulgar aqui o trabalho ainda, né, que está feito, mas basicamente é esse documentozinho aqui. Mas vou deixar vocês no gostinho aí de ver o trabalho publicado posteriormente, certo? Então, basicamente, é assim que eu estou fazendo atualmente, que eu estou executando a minha pergunta de pesquisa. A ideia é realmente a gente conseguir saber qual é o tempo ideal de estar realizando essa terapia nos pacientes com colecistite aguda, para que realmente isso posteriormente seja publicado, né? E aí os cirurgiões eles saibam exatamente quando está performando esse tipo de cirurgia, né? Eu particularmente acho bem legal estar fazendo esse tipo de pesquisa, porque eu sinto útil realmente, né? De que você realmente pode mudar uma conduta e realmente pode ver uma diferença prática
realmente. E, gente, sério, se você tá querendo fazer uma revisão sistemática de literatura, eu sei que dá um pouquinho de trabalho, mas é algo que sim é válido no final, tá bom? Então é algo que dá para fazer, é algo que é super válido, mas tem um ponto de você encontrar uma revisão sistemática que realmente ela seja válida, que realmente existe uma necessidade de fazer uma revisão sistemática, entende? Então existem todos esses pontos. Era isso que eu tinha para trazer para você hoje aqui. Realmente eu quis trazer o passo a passo de como eu estou realizando essa revisão sistemática da literatura. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo, porque realmente é algo que eu me sinto útil, que eu estou realmente fazendo uma pesquisa que eu consigo somar realmente em uma prática clínica, que eu sei que uma revisão sistemática como essa, quando publicada, vai poder auxiliar outras pessoas que atuam na prática, que estão ali no dia performando essas cirurgias e poder estar também trazendo um melhor atendimento ao paciente. Então, assim, particularmente, eu me sinto muito realizada. Queria agradecer a você que ficou aqui até agora nesse vídeo. Deixa aqui seu comentário abaixo se você gostou desse tipo de conteúdo, tá bom? Realmente quis trazer algo mais dinâmico, algo bem voltado realmente para a pesquisa que eu estou fazendo agora. E posso estar trazendo meus novos projetos, que sim, eu estou realizando. Posteriormente eu vou estar trazendo mais projetos aqui, se vocês gostarem desse formato, tá? Então não deixa de me falar aqui, por favor, tá bom? Não deixe de deixar o like no vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal e quer receber mais conteúdos como esse também, por favor, comenta aqui abaixo, certinho? Muito obrigada pela sua participação nesse momento de hoje e até a próxima semana, porque toda semana tem aula nova aqui, certo? Toda semana tem vídeo novo e eu te espero lá, tá bom? Um abração, te vejo até logo!